Tá escuro. Nossa, tá totalmente escuro. Aqui. Alô? Agora sim. Agora acertamos o vídeo. Alô, boa tarde. Boa tarde ao pessoal da Rádio Cotia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa, Papo Pet, na Rádio Cotia, falando hoje sobre acidentes peçonhentos. Ok, obrigada, pessoal. Pessoal dando retorno aqui, boa tarde, Cassiana. Tudo bem com vocês? Então tá jóia. Estamos aqui hoje mais um programa falando sobre os nossos pets. Oi, Cris. Então agora a gente acertou, porque tava saindo o vídeo, tava saindo deitado aqui na página. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Solange. Eu sou médica veterinária e atuo na clínica de pequenos animais. A minha especialização é terapias complementares, né, onde eu atuo basicamente com homeopatia. Oi, Fer, tudo bem? Eu atuo com homeopatia e florais de Bach. Faço um trabalho personalizado com os cães, onde nós fazemos a carta natal do animal de estimação. A partir da data de nascimento dele, a gente precisa ter a data de nascimento do animal, né, para poder montar a carta de nascimento dele, a carta astrológica. E a partir dessa carta astrológica a gente faz um trabalho personalizado através de tratamentos com homeopatia, com sais de homeopatia e também com os florais de Bach. Então, se você quiser conhecer um pouquinho desse trabalho, é só você entrar na minha página chamada AuraVet no Facebook, onde eu tenho vários mapinhas publicados e textos relativos aos mapas. Se você gosta desse trabalho, se você gosta desse assunto de astrologia, se você quer conhecer melhor o seu animal, se você quer saber de que maneira você e seu animal se harmonizam, em que campos assim do mapa astrológico vocês trocam energias, eu faço esse trabalho, né, dando uma ideia de como esse animal como é essa personalidade dele, de como ele sente, de como ele reage ao meio ambiente, às outras pessoas, aos outros animais, né? E o que faz com que esse animal às vezes adoeça, né? As questões do medo, as questões de fundo emocional que causam doenças psicossomáticas, né? Como é o caso, por exemplo, das dermatites, das atopias, problemas de ordem de comportamento, problemas endocrinológicos. A gente pode buscar sempre um equilíbrio através da homeopatia e dos florais de Bach. E a carta astrológica é apenas um instrumento a mais que direciona esse tratamento para um tratamento mais específico, mais pontual, tá? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, é só entrar na minha página AuraVet. E o assunto de hoje, para a gente conversar aqui, é a respeito dos animais peçonhentos, né? Que são aqueles animais que causam acidentes, né? Que na sua picada inoculam algum tipo de veneno, que causam aí algum tipo de problema físico, podendo muitas vezes até levar à morte do animal também, né? Então, nessa época do verão, e a época de chuvas, é uma época em que a gente tem maior incidência desse tipo de problemas, desse tipo de acidente, porque é a época que os animais estão procriando, uma época do ano propícia para a reprodução desses animais, então a gente encontra esses animais mais ativos na natureza, mais presentes ali e causando acidentes, inclusive, né? Principalmente em cães, né?
que são animais que têm aquele comportamento de guarda, né, de curiosidade também. Eles vão muitas vezes, por curiosidade, vão ali aonde está um animal peçonhento e isso acaba causando um acidente. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é de como evitar esses acidentes, né? Porque eu sempre digo que evitar é uma obrigação de todos, né? Antes evitar do que prevenir. Então a gente deve sempre evitar, procurar evitar os acidentes. E no caso dos animais, de que maneira a gente pode fazer isso? Falando especificamente, né, dos cães e dos acidentes com cobra, com escorpião, com aranhas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é evitar que esses animais frequentem lugares, matas fechadas, lixões, rios, né, terrenos baldios, por exemplo. Porque nesses lugares sempre há lixo, sempre há a presença de algum animal peçonhento. Nessa época do ano, muito comum também os acidentes por escorpião, né? Quando as temperaturas estão muito altas, o índice de chuvas também está grande, a gente tem muita incidência de acidentes por escorpião. E assim como nas pessoas, esse tipo de picada, ela é muito dolorosa para o animal também. Ela pode causar inflamações enormes, muita dor, muito inchaço, né? E às vezes até deixando o membro do animal sem utilidade, ele não consegue mexer aquele membro. Então, a gente precisa tomar certos cuidados para evitar o acidente, para evitar depois esses efeitos colaterais, né? No caso, como agir no caso de uma picada? Se a gente percebe que o animal levou uma picada, seja de que animal for, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar tranquilizar esse animal, deixar ele em repouso, né, para que esse veneno não circule, procurar deixar esse animal tranquilo e averiguar o que foi que aconteceu, tentar entender o que foi que aconteceu e que tipo de animal picou esse cachorro. Então, muitas vezes, a gente consegue identificar se foi uma cobra, se foi um escorpião, se pode ter sido uma aranha, né? É importante que a gente saiba que animal picou o cachorro para poder depois socorrer. E no caso de se levar ao veterinário, quanto mais informações esse veterinário tiver a respeito do que aconteceu, melhor vai ser a conduta dele, né? Mais assertiva, né? Então, por exemplo, se foi uma picada de cobra e você puder identificar essa cobra, dizer como era a cobra, levar a cobra, dependendo do caso, ou até uma fotografia do animal, já ajuda bastante, né? No caso de cobras, inclusive, se pede que não se mate o animal, que se leve a cobra viva, né? Para a pessoa poder identificar. Escorpião é a mesma coisa, a gente sabe que tem escorpiões que são mais venenosos que outros e os acidentes mais comuns nos cães são também com o escorpião amarelo e o escorpião marrom, né? Então, para quem mora em lugares que são mais favoráveis ao aparecimento de escorpião, por exemplo, pessoas que moram perto da linha do trem, costumam aparecer muito escorpião. Tem bairros que tem uma incidência maior de escorpião, então a gente tem que pensar sempre também na proteção dos animais. Então, a primeira providência que a gente tem que pensar para prevenir esse tipo de acidente, além de evitar o acesso do animal a essas áreas de risco, é manter o ambiente limpo. No caso de um quintal, de um jardim, um sítio, uma chácara, buscar sempre manter o ambiente limpo de entulhos, não manter entulhos no ambiente ali, no jardim, no fundo da chácara, né? Porque a gente sabe que onde tem entulho pode haver escorpião, pode haver cobra. Então, evitar os entulhos, manter esse ambiente limpo de resíduos orgânicos também. Manter o ambiente limpo de ratos, por exemplo, né? O rato é o alimento da cobra, então se houver ratos,
aí num quintal, numa área rural, aí num espaço rural, possivelmente vai aparecer cobra que vai atrás do rato para poder se alimentar, né? Em casas que tem o problema do escorpião, deve-se tomar muito cuidado com a presença de barata, por exemplo, porque a barata é o alimento do escorpião. Então, sempre pensar na segurança do animal, do cão, no caso, com relação a esse tipo de animal peçonhento, se fazendo já a prevenção, no caso, buscando limpar, tirar o abrigo e o alimento desse animal peçonhento, para que ele não apareça nesse local, né? Porque a gente não tenha a incidência dele ali. Oi, Magali, boa tarde. Gratidão a você por estar aí compartilhando com a gente também. Então, voltando à questão da prevenção, no caso de animais peçonhentos, muito importante a limpeza do ambiente, tanto para os humanos quanto para os animais. Então, a gente mantendo, por exemplo, uma chácara limpa, mantendo o envolto da casa limpo de material orgânico, limpo de entulhos, a gente vai estar controlando o aparecimento de animais peçonhentos também, tanto para o ser humano quanto para os animais. No caso de um canil, sempre buscar limpar esse canil, deixar o canil limpo, deixar o entorno do canil, por exemplo, sem a presença de bananeiras, plantas trepadeiras, esse tipo de coisa atrai, até esconde ali uma cobra, por exemplo, né? Então, com bananeiras, trepadeiras, sempre tomar muito cuidado, manter o envolto da casa, o envolto do canil limpo, de material orgânico e de qualquer coisa que possa ser abrigo para esses animais. Fazer sempre o controle de ratos, porque ratos em área rural aparecem realmente, né? A gente sempre deve procurar fazer um controle, utilizando produtos adequados para isso. No caso das cobras, se houver a presença aí, o aparecimento de uma cobra, sempre investigar se tem por ali uma fonte de alimento para essa cobra, que no caso são os ratos, né? A gente sempre tem que pensar dessa maneira. Eliminando o alimento, eliminando os abrigos para esses animais peçonhentos, eles já não aparecem com tanta frequência, né? No caso do escorpião, sempre pensar na presença de baratas. Se é uma casa antiga, por exemplo, num bairro aí que tenha que tem características para ter a presença desse animal, a gente deve pensar sempre no controle dessas baratas, né? No caso de aranhas, aranha é muito importante a gente, dentro de casa pelo menos, ou dentro da casinha do animal, aquelas casinhas de madeira principalmente, dentro do canil, sempre procurar usar um aspirador de pó. O aspirador de pó, ele vai aspirar ovos dessas aranhas, assim como aspira ovos de pulga também. Então, muitas vezes a gente não consegue o controle ambiental das pulgas, por exemplo, porque elas estão ali, 90% delas estão ali no ambiente, 10% estão no corpo do animal, né? E esse controle ambiental depende do controle dos ovos. Elas botam ovos em frestas, em lugares escuros, né? A pulga, eu estou falando. Então, a gente aspirando esses ovos já permite um maior controle. E a mesma coisa acontece com as aranhas. Mesmo dentro de casa, a gente tem que estar sempre usando o aspirador de pó sempre que possível, limpando as paredes, os quadros, a parte de trás dos quadros, né? Sempre buscando tirar o abrigo, interromper a reprodução e interromper a alimentação desses animais peçonhentos. Ok? Os acidentes mais comuns com cães, no caso desses animais peçonhentos, acontecem com o escorpião amarelo e o marrom, como eu já comentei. Pode acontecer com cobra, coral,
cascavel. Aqui na região de São Roque, onde eu atuo, já peguei todas essas picadas de cobra. Coral, cascavel, jararaca, né? Aranhas marrom, que causam muita dor no local da picada, chegando até a necrosar o local da picada, né? É uma dor muito grande, realmente, e a gente precisa medicar muito bem esse animal. Picadas de abelhas, que eu acho que no meio urbano é o mais comum, são as picadas de abelha, que também, dependendo do caso, podem ser muito graves, né? Muito sérias. A gente sempre precisa lembrar, no caso do acidente com o animal, como eu estava dizendo, além da gente procurar manter esse animal tranquilo, em repouso sempre que possível, procurar entender o que foi que houve ali, que tipo de animal que picou, e socorrer logo esse animal. Ele deve ser quanto antes socorrido, melhor, né? No caso de animais, Cris, também tem pessoas, tem cães alérgicos, por exemplo, a picada de abelha, né? A gente vê aqueles cães com uma cara desse tamanho porque levou uma picadinha de abelha. Então os animais também podem apresentar alergia a essas picadas. E o mais importante é que a gente deve sempre socorrer, mesmo que não possa ser imediatamente, que a gente não tenha presenciado esse acidente na hora em que ele aconteceu, mas você percebe que alguma coisa aconteceu, levar imediatamente ao veterinário, porque ele, ainda que seja pelos sintomas que o animal está apresentando, vai medicar esse animal através dos sintomas e vai fazer um acompanhamento, porque é isso que eu digo, às vezes uma picada de cobra não mata na hora, mas ela pode matar depois de alguns dias devido, por exemplo, a uma insuficiência renal, né? Então esse animal precisa ser acompanhado. Se for, no caso, em até 6 horas depois da picada, a pessoa presenciando esse acidente, levando com urgência ao veterinário, um prazo de 6 horas, a gente ainda aplica o soro antiofídico, né? Mas, passados esse tempo, como muito comum acontecer na chácara, no sítio, por exemplo, a pessoa, logo de manhã, percebe que o animal sofreu esse tipo de acidente, mas não sabe a que horas foi, não viu, enfim. Ela deve igualmente socorrer esse animal para que o veterinário possa ver os sintomas que esse animal está apresentando e poder medicá-lo, né? Os sintomas vão desde um inchaço no local, dor no local, inflamação no membro, por exemplo, que é uma das áreas mais comuns, são as patas, a face, né, do animal e o peito. O veterinário vai fazer um tratamento sintomático, dependendo dos sintomas que o animal apresentar, mas vai fazer principalmente esse acompanhamento, manter esse animal no soro, fazer uns exames, para acompanhar essa função renal, principalmente, para que esse animal não venha a óbito depois de 3, 4, 5 dias, né? E principalmente os animais que apresentam hemorragia. Às vezes o animal começa a ter hemorragia pelas gengivas, pelo nariz, hemorragia na urina. Então, tudo isso precisa ser medicado e acompanhado ao longo do tempo para a gente evitar os problemas secundários que podem eventualmente também levar a óbito. Isso é muito importante a gente falar. Então, se a gente presenciou o acidente com um animal peçonhento, a gente deve ali obter o máximo de informações a respeito do bicho que picou, se possível pegar um animal e levar junto, ou fazer uma foto, observar os sintomas que o animal está apresentando, se ele apresenta fraqueza, se ele apresenta alteração de comportamento, diarreia, vômitos, hemorragia, convulsão, enfim. E, se não for possível atender de imediato, ainda assim levá-lo ao veterinário para que ele possa ser acompanhado, possa ser realizados os exames, ainda que não seja mais tempo de se aplicar o soro antiofídico, mas ainda é tempo de tratar e evitar o pior, né?
Então, esse era o recado de hoje. Tempo de verão, muito calor, chuva, calor e umidade favorecem o aparecimento desse tipo de animal peçonhento. Oi, Enide, boa tarde, tudo bom? Esse tempo, então, de verão, com chuvas, calor, umidade, favorece o aparecimento desses animais peçonhentos. E a gente deve ficar atento para evitar esses acidentes, né? Tanto nos animais quanto no ser humano também. Então, seja um animal que mora aí numa área urbana, seja um animal que mora numa área rural, os cuidados são os mesmos, né? Sempre evitar que o animal tenha acesso a um terreno baldio, a uma construção, às vezes abandonada, a um riacho, um rio, um mato ali, porque sempre é possível acontecer um acidente dessa espécie, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder. Nos acidentes com o escorpião, é muito importante sempre que a gente coloque esse animal num vidrinho e leve junto para se identificar o tipo de escorpião. E pessoas que moram em bairros que têm já o problema de incidência de escorpião, buscar sempre manter os terrenos limpos. Isso é primordial. É limpeza do terreno, do quintal, do jardim, não deixar material acumulado, não deixar restos de construção, não deixar restos de alimento, né? Como eu disse, lugares ali que tem barata, por exemplo. Isso é muito importante. E na área rural a gente procura, ou mesmo na área urbana, se tiver um terreno baldio ao lado da sua casa, do seu terreno, fazer uma limpeza do terreno de 1,5 m, 2 metros ali do lado da cerca, porque assim você já evita que esses animais peçonhentos venham para dentro do seu terreno. Cris, a época que mais aparece escorpião é agora. Temperaturas altas e tempo úmido, que é a época em que esses animais reproduzem, que aparecem os filhotes e que dá um pulo, né, na população de escorpião. E casas que ficam muito próximas à estrada, à linha do trem, por exemplo, ali nos dormentes da linha do trem tem muito escorpião e esses escorpiões vêm para as residências atrás de alimento. Então, aquelas casas que tem lá no fundo do quintal, entulho, criação de barata ali no meio, enfim, esse tipo de coisa, está criando ali um abrigo, uma fonte de alimento para esses animais, e aí fica mais fácil, mais difícil da gente controlar, né? Porque realmente eclode assim um monte de uma vez só. E os animais muitas vezes são os primeiros a serem acidentados, né? Justamente pela curiosidade deles de estar ali investigando, fuçando para ver o que está acontecendo. Ok? Então lembrar sempre que prevenir acidentes é dever de todos, que nós somos responsáveis pelos nossos pets. Os tutores precisam ter consciência de que precisam prevenir esse tipo de situação para que seu animal não seja atacado por um animal peçonhento. E muitas vezes a gente vai estar evitando esse acidente com as pessoas da nossa própria casa, né? Então era isso que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta. Senão eu peço novamente para vocês curtirem a minha página Auravete para conhecer o meu trabalho sobre astrologia e florais de Bach em cães, praticamente. Em gatos é difícil a gente ter a data de nascimento do animal, né? É mais comum em cães. Lá vocês vão ter a descrição desse trabalho, ter uma ideia de como funciona a terapia de florais e sais de homeopatia através da carta natal do animal.
E lá também você vai poder pedir a carta do seu animal, para conhecer melhor o seu animal, a interação do seu animal dentro da família que ele vive, ou até mesmo como uma terapia complementar para auxiliar algum outro tipo de tratamento alopático que ele esteja fazendo aí em termos de saúde. Animais que têm problema de comportamento, eles reagem muito bem aos florais de Bach. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, na página Aura Vet você vai ter lá uma descrição. Ok? Obrigada então, pessoal. Obrigada pela presença aí de todos. E a gente se encontra na próxima terça-feira, novamente, às 15 horas, aqui no programa Papo Pet. Ok? Boa tarde.